Olá a todos, então vamos apresentar sobre resoluções de problemas contextualizados no ensino médio, no qual estaremos contemplando a competência específica 1, que é funções e gráficos estatísticos. Eu e meu grupo iremos apresentar, no primeiro momento, será situações, problemas de funções, e no segundo momento, situações, problemas sobre os gráficos estatísticos. O meu grupo é composto por eu, Gabriel Cavalcante, Matheus Ferreira, Tayane Camille e Tiago Oliveira. Como foi dito, estaremos contemplando a competência específica 1 da BNCC do ensino médio, que por si só introduz sobre a utilização estratégicas, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. Com isso, vamos trabalhar primeiramente, como foi dito, com funções. Então, estaremos contemplando a habilidade EM 13, Mate 101, que diz que interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolvam a variação de duas grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais. Nesse caso, não vamos utilizar nenhum software para resolver os problemas, mas mesmo assim, a utilização de softwares são necessárias para que o aluno consiga interligar o conhecimento aplicado ao cotidiano, tá certo? Então, vamos começar primeiramente pela situação problema 1. Então, o problema dá o seguinte comando. O gerente de uma loja de eletrônicos verificou que quanto mais ele anuncia em redes sociais, mais itens a loja vende. Essa relação pode ser expressa por uma função dada pela lei y igual a 3x sobre 2 mais 80. Ou seja, vamos guardar essa informação, pois ela é necessária futuramente para que a gente possa resolver o problema. Em que y vai representar o número de itens vendidos durante a semana e x o número de anúncios publicados durante o mesmo período. Então, nessas condições, quantas vezes o gerente deverá anunciar nesta semana para que a loja venda 200 itens? Então, como y, ela vai representar o número de itens vendidos durante a semana. Então, a gente vai ter que pegar esse y futuramente e substituir pelo que ele está querendo, né? Que vai ser 200. Que ele diz o seguinte: quantas vezes o gerente deverá anunciar nesta semana para que a loja venda 200 itens? Então, como eu falei, é importante a gente guardar essa informação da lei de formação que foi dada para que a gente consiga compreender o problema corretamente. Então, vamos para a resolução. Primeiro, dada a função, né? Seja y igual a 3x sobre 2 mais 80, a relação dos itens vendidos e a quantidade de anúncios, em que y representa o número de itens vendidos e x o número de anúncios, o que vai acontecer? Para que o gerente atinja a venda de 200 itens, então basta ele encontrar o número de anúncios para aquela semana, tomando y em relação como 20. Desculpa, não 20, 200. Então, vamos tomar y igual a 200. E daí vamos ter o quê? 200 é igual a 3x sobre 2 mais 80. Então, vamos subtrair 80 em cada lado.
da igualdade, pois quando a gente faz isso, a gente consegue eliminar o 80 no segundo lado da igualdade e fica mais fácil da gente operar. Então, 200 menos 80, vamos ter 120, que vai ser igual a 3x sobre 2, porque 80 menos 80 vai dar 0. Então, temos a seguinte solução até agora: 120 é igual a 3x sobre 2. Entretanto, se a gente visualizar bem, o que vai acontecer? 3x sobre 2, a gente não sabe quem é, e a gente quer encontrar o valor de x, porque x representa o número de anúncios vendidos durante aquela semana. Então, encontrar para quando y é igual a 200, certo? Então, vamos multiplicar 2 em ambos os lados da igualdade, pois a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, temos 120 multiplicado por 2, que vai dar 240, que vai ser igual a 3x sobre 2 vezes 2. Como a multiplicação é a operação inversa da divisão, então a gente pode simplificar o 3x sobre 2 vezes 2, que vamos ter 240 igual a 3x. Então, multiplicando 1/3 em cada lado da igualdade, vamos ter o seguinte: 1/3 multiplicado por 240, que vai ser igual a 1/3 multiplicado por 3x. Então, a gente pode pegar e encontrar o valor de x, que x vai ser igual a 80. Então, daí encontramos o valor de anúncios necessário para atingir a meta, que é de 80 anúncios. Agora vamos para a situação problema 2, onde diz o seguinte: Arthur elaborou uma fórmula em uma planilha de cálculo e usou a lei geral y igual a x mais b, em que a e b são números inteiros, e em seguida anotou alguns valores obtidos como indicado a seguir. Então, a gente tem essa tabela, que x representa o número de entrada e y o número de saída. Com base nessas informações, determine os valores de A e B e escreva a fórmula utilizada por Arthur. Na resolução, vamos pegar o y, que é igual a x mais b, e substituir o valor de x e de y com os números da tabela. Então, fazendo x igual a 0 e y igual a 3, a gente consegue obter o valor de b, que foi b igual a 3. Sabendo que o b vale 3, agora vamos substituir x igual a 1 e y igual a 5, igual a gente tem na tabela. Então, a gente vai encontrar o valor de a, que vai ser a igual a 2. Agora, substituindo na fórmula geral, teremos que a fórmula utilizada por Arthur é y igual a 2x mais b. Essa situação vai trabalhar com gráficos estatísticos e vai abordar a habilidade EM13 MAT 102, que diz analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisa estatística apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Olá pessoal, vamos dar um exemplo sobre gráficos estatísticos que aborda essa habilidade. Aqui na situação problema 3, que diz o seguinte: o IBGE apresentou em seu site uma tabela contendo a relação de domicílios em 2014, de acordo com algumas características. Desse modo, realizou-se um gráfico de setores para melhor visualização. Segue abaixo. Aqui temos o gráfico, certo? Onde em azul temos aqui a iluminação elétrica, em laranja temos telefones, em cinza temos coleta de lixo, em laranja temos rede geral de abastecimento de água,
Em lilás temos esgotamento sanitário adequado. Vamos para as perguntas sobre esse gráfico e essas legendas. Observando as informações, podemos afirmar que metade dos domicílios possuem iluminação elétrica e que um quarto da população apresenta telefone em suas residências. A partir das informações, você julga o gráfico adequado para a situação adequada. Vamos de novo para o gráfico. É importante observar que a parte representada pelos domicílios que possuem luz elétrica é a metade. No entanto, é muito importante observar a legenda, que mostra que é 99,7%. Ou seja, há um grande equívoco no gráfico que pode levar o leitor a fazer uma leitura errada. O mesmo caso repete-se para a segunda pergunta. Observe que o gráfico induz o leitor a pensar que 25% das residências tem telefone de celular ou telefone residencial. Mas, na legenda, diz que 93,5% das residências possuem telefones. Diante dessas observações, podemos concluir que o gráfico está errado. Um outro detalhe é que o ideal para gráfico de setores é quando a soma dos setores não ultrapasse 100%, e no caso dos dados isso não acontece, tornando assim o gráfico inviável. Pode-se, por exemplo, optar por um gráfico de barras. Uma outra forma de pensar é que no gráfico está essa metade pintada de azul e induz o leitor a pensar que é 50%, o que não é verdade, quando comparado com a legenda. Muitos autores usam isso para induzir o leitor a pensar que é menos do que se tem, assim como outros devem-se compensar as informações apresentadas na legenda com o gráfico. Isso faz com que apareça o erro. O ideal, no caso, a ser representado, dadas essas informações coletadas pelo IBGE, seria esse gráfico aqui, onde tem aqui as informações sobre iluminação, telefone, coleta de lixo, rede de água e esgotamento sanitário e suas porcentagens adequadas e corretas. Olá, me chamo Matheus e irei concluir essa apresentação. Para isso, trazemos uma proposta com o objetivo de estimular o raciocínio lógico dos nossos alunos, pois, se é capaz de elaborar com praticidade caminhos para a solução de problemas, é tão importante quanto conhecer o conteúdo em si. Nesse sentido, temos o Sudoku, um jogo a princípio simples, mas que envolve muita atenção. Aqui o jogador é desafiado diante de uma grade 9x9, também dividida em 9 blocos, com a tarefa de preencher linhas, colunas e os próprios blocos com os números de 1 a 9, sem repetições. Ou seja, cada linha e coluna deve apresentar os 9 algarismos, bem como cada bloco. Sudoku é um quebra-cabeças milenar de origem japonesa. Esse jogo estimula o raciocínio lógico-matemático, além de estimular o pensamento estratégico. Em geral, encontramos Sudoku em revistas, mas também podemos achá-los em sites como o Sudoku Online. Assim como outros jogos, também apresenta diferentes níveis de dificuldade, que são visualmente observados de acordo com a quantidade de números já fornecidos. Apresento agora 2 jogos por nível de dificuldade, juntamente com sua resposta em seguida. Mas antes, uma dica básica. O nosso primeiro Sudoku fácil apresenta diversos números, principalmente na sexta linha. Observem que os números 1, 2, 3, 6, 8 e 9 já estão presentes nessa linha, faltando apenas os números 4, 5 e 7. Com isso em mente, fica fácil ver que dos 3 espaços em branco nessa linha, existe o 4 em 2 colunas. Logo, o número 4 da sexta linha só pode estar localizado na primeira coluna. E agora é com você. Para quem estiver interessado, pause o vídeo e tente responder. E em seguida, confira o gabarito. Essa é a solução do nível 1, da dificuldade fácil. Partimos agora para o nível médio. Com essa solução,
E por fim, o nível difícil. Que apresenta esse resultado. E aqui estão nossas considerações finais. Obrigado por assistir.